E aí casei com o pai das crianças, tal, mas depressão em cima de depressão. E aí foi nessa fase, no começo, aumentou o nível agora de perseguição. Nessa fase que eu casei com o pai deles, era assim, eu ia dormir. Isso era todos os dias. Não era um dia ou outro, ou de vez em quando, todos os dias. Até um determinado ponto da minha vida, tipo uns anos se passaram. Vamos colocar 3, 4 anos assim. Todos os dias eu tinha medo de dormir. Porque quando eu ia dormir, eu mal começava a dormir. Sabe quando você começa a ter aquele sono, mas você ainda está meio acordada? Meu espírito saía, ficava ali no quarto, eu olhava para mim dormindo, vinha alguém à noite, uma entidade, eu não sei o que era, eu não conseguia ver, mas eu sei que era algo maligno, vinha com uma adaga e cravava no meu coração. E eu falo assim que todas as noites eu morria, todas as vezes eu morria. Até uns cochilos na parte da tarde era assim. Sempre mesmo de coca. Só que eu sentia a dor da adaga no físico. E no espiritual, tipo, eu ali naquele ambiente do espiritual, fora do meu corpo, eu começava a gritar, me ajuda, me acorda. E aquela dor que me sufocava, que ia se esvaindo, o meu fôlego ia sumindo. E aí eu não tinha ninguém, às vezes eu ficava paralisada, não era paralisia do sono. Paralisia do sono é uma coisa, isso é outra, são ataques. E aí eu começava, sangue de Jesus tem poder, que era o que eu sabia fazer. Eu voltava pro meu corpo, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus. Era assim, Jesus me ajuda, eu vou morrer, Jesus. E aquela dor muito... Quando você voltava e acordava, sentia dor? Sentia dor. Aí eu acordava, eu tinha que acordar e ficar lá deitada na cama, sentindo a dor, e eu fazia assim, ó. Até aí a dor ia indo embora no meu coração. Aos poucos. Dor física. Aos poucos. Até que eu conseguia me mexer. Porque eu não me mexia, não era porque eu estava paralisada, era por conta da dor. Que me sufocava. E que doía. Muito. E eu sentia literalmente a adaga no meu coração. Mas pensa isso todas as noites, ou todas as vezes, até a tarde. Anos. É muito tempo. Então, 3 ou 4 anos. A insônia intensificou. Eu tinha medo de dormir. Tinha medo de fechar meus olhos. E foi assim durante um tempo. E aí, quando... Mas uma pergunta, você tinha esse ataque, não pedia oração pro pastor, falar me ajuda, tô sendo isso? Eu era uma pessoa muito reservada. Por conta de tudo que eu passei, e por conta dos julgamentos, por eu nunca ter tido ninguém para me ajudar, ser uma pessoa muito sozinha, eu sempre, apesar de que tinha pessoas ao meu redor, eu era uma pessoa comunicativa, mas ao mesmo tempo eu era muito sozinha. Uma vez, eu lembro de uma vez que eu fui para casa da minha avó, querendo conversar com a minha avó. Só que quando eu cheguei lá, não saíam as palavras. E os meus olhos encheu de água, eu não queria chorar na frente da minha avó. Porque eu achava que talvez ela me ajudaria. Mas as palavras não saíam. Eu tinha muita dificuldade por conta dos julgamentos que eu já tinha sofrido, por conta de palavras que eu ouvia. As pessoas me julgavam muito. Por conta do meu jeito. Da maneira. Eu ouvi muitas palavras negativas ao meu redor. Palavras depreciativas que me faziam me sofrer mais, cada vez mais. Então era assim, às vezes eu queria fazer as coisas do Senhor, mas ao mesmo tempo me excluíam. Eu tinha muito amor por Deus, eu tinha muito desejo de estar na igreja, eu ia pra igreja de teimosa.
Porque eu não sabia outro caminho. É por isso. Porque o amor que eu sempre tive por Deus e as experiências que eu tive com Ele, que foram poucas, não foram muitas, porém eram muito vivas dentro de mim, então não fazia eu desistir dele. E Ele sabe disso. E então eu ia nessa busca, né? Nisso passei por algumas igrejas, não muitas, mas sempre ali, quieta no meu canto, calada. E dentro disso aí engravidei do Moisés, Primogênito. primogênito. Tá aqui. A bênção. Engravidei depois, logo depois veio a Kathleen. Na gravidez da Kathleen eu tive muita depressão, ao extremo. Tipo assim, o pai dele saía para trabalhar, ele já estava tendo algumas coisas assim. E eu ficava o dia inteiro chorando a gravidez dela. Quando ele chegava, um pouco antes de chegar, eu lavava, tomava um banho e recebia como se não tivesse acontecido nada o dia inteiro. Pensa 9 meses sendo assim. E ninguém nunca soube. Era dentro da minha casa. Às vezes eu abria era o Moisés bebezinho aqui, eu grávida da Kathleen, e eu abria a harpa cristã e eu cantava muito aquele louvor, que eu canto até hoje aqui na igreja. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. E eu ficava cantando esse louvor muitas e muitas e muitas vezes. Aí a Kathleen nasceu dentro desse prisma, né? Ela nasceu. Aí eu fui trabalhar fora para ajudar o pai deles. E foi quando ele saiu de casa e me deixou só. E eu fiquei sozinha, perdi tudo na época. Já estava inserida, tinha mudado de local, então eu mudei de igreja. Fui para uma igreja perto da minha casa. Você sofreu quando ele saiu? Muito. Aí vamos lá. Do nível que eu já tinha difícil de depressão, foi pro pior de todos. Mas assim foi de repente, ele falou assim, Não, tchau. foi Assim. É assim. Teve época que ele foi saindo. Sim, entendo. Ele deixou metade das roupas dele em casa e a metade levou embora. Nunca teve um final em si. Só que quando eu olhei, já tinha perdido tudo. Tava morando sozinha com os meus 2 filhos, pagando aluguel sozinha, tudo sozinha com 2 bebês. Moisés tinha 1 ano e meio, quase 2. A Cat era bebezinha, tinha 1 aninho, mais ou menos. 1 aninho, mais ou menos, nessa faixa. E aí eu perdi tudo, que eu dormia no tapete, no edredom, na minha casa. Foi difícil. Muito. Tinha dia que eu não tinha leite para dar para Moisés, eu dava água com açúcar. Eu ia para a igreja. Não pedia ajuda na igreja? Volta a perguntar. E a igreja não ajudou? Então, uma vez me deram Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Sabia. Uma vez eu fui conversar com a pastora da época dessa igreja. Gente, não faça isso. Ela falou assim para mim, então, se maqueia dentro de casa, coloca um salto para chamar a atenção dele. Gente, não é isso. Quando tava se separando, ela falou assim, Foi esse se arruma aí. Foi esse o conselho que eu ouvi. Só que assim, na época, eu já tinha Foi a época que eu arrumei meu cabelo, foi a época que eu me cuidei. Eu tinha 2 filhos, mas eu era magrinha. Eu vestia, hoje eu sou mais cheinha. Isso é sinal de prosperidade. Foi difícil, gente. Aí vamos dizer, você tava ajeitado e mesmo assim, não é isso que vai segurar, né? Não é isso que segura. Foi difícil. Muito. As pessoas não têm dimensão do... É que tem coisas que eu não vou falar, porque assim, por conta para proteger os meus filhos,
também o pai deles ainda é vivo. E eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Mas foi difícil, muito, demais. Pessoas julgam. Dentro dessa própria igreja eu sofri muitos preconceitos. Entende? Por ser uma pessoa separada, às vezes a gente vai pedir orações para pastores e por a gente estar separada, tem liderança feminina que acha que a gente quer dar de cima dos pastores, sendo que eu precisava de ajuda, eu precisava de uma oração. Então eu já não pedi oração por causa disso, porque eu sofri preconceito dentro da igreja. Porque assim, você é uma mulher separada, você vai pedir a oração pro pastor, você tá dando de cima do pastor. Sua alma tá dilacerada. Não tá nem pensando nisso. Não. Mas será que acontece isso? Bastante. Muito. Tanto é que aqui na igreja, as pessoas perguntam, pastora, a senhora não tem ciúme do pastor? Eu falo, não. Tem umas meninas aqui na igreja que não tem marido, que são separadas, que são divorciadas. Eu sou uma pessoa curada. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Que a gente pode tratar elas como o maior amor do mundo. Não da maneira que eu fui tratada. Que é assim que acontece. Então, eu acho que liderança feminina tem que ser curada para ser uma liderança feminina. Para você não colocar suas inseguranças, os seus ciúmes à frente do ministério e você entender o que aquela pessoa está passando. Porque eu só queria uma oração, eu só queria uma ajuda. Eu não estava afim. Eu queria restaurar o meu casamento. Então foi o ápice, assim, né? Nessa época comecei a fazer parte do louvor da igreja. Comecei a ministrar o louvor da igreja, só que assim, dilacerada. Só que foi algo maravilhoso da parte de Deus para mim, porque foi o que me fortaleceu naquele tempo. Só que fiquei muito pior, a nível de depressão. E aí o que aconteceu? Teve um dia que estava muito difícil. Tinha uma arma dentro de casa, eu destravei ela, eu sabia como destravar de uma pessoa que estava na minha casa. Catei. E eu ia dar um tiro na minha cabeça. Na igreja, ministra de louvor. Só que destruída interiormente. Destruída. Porque já vinha, pensa só. Desde criança. Desde criança, aí você vai vendo num contexto, vai criando. Vira uma bola de neve dentro, interna. Eu morri dentro de mim. Não tinha mais vida. E eu escondia isso de uma forma muito intensa. Eu falo que a pior depressão não é aquela que a pessoa fala, eu tô depressiva, tô com depressão. Eu vou me matar, A pior depressão que tem é aquela que a pessoa esconde até o último. E quando você vê no outro dia, ela tá morta dentro de uma casa. Você fala, nossa, mas nem parecia que ela tava tão ruim assim. Por que fez isso? Todo mundo fica surpreso. E naquele dia, o Espírito Santo olhou para mim e falou assim, não faça tal coisa, olha para os seus filhos. Quando eu olhei para os meus filhos pequenininhos no chão, no colchão no chão, eu chorei muito, fui pro banheiro. E eu falei pro Senhor, ou o Senhor me cura, ou eu morro. Eu não consigo mais. Eu amo o Senhor, mas eu não consigo mais. Eu não vejo vida, eu não vejo nem o futuro dos meus filhos, eu não consigo ver. Divórcio para mim não existia, porque eu cresci na igreja, então para mim era mais fácil eu morrer do que ser uma pessoa divorciada. Eu não via futuro. E se a pessoa estava fora, já tinha arrumado tudo na vida dela lá fora, eu sabia que não dava mais. E eu orava, e era assim, eu tinha fé que Deus podia restaurar o meu casamento. E não era falta de fé. Mas, depois eu entendi lá na frente, né? Aí foi quando eu comecei a buscar todos os dias na minha casa, numa intensidade, mesmo com aquela dor. Então eu comecei a buscar todos os dias. Entrei num período de jejum contínuo, sem interrupção, que eu fazia todas as manhãs um jejum.
E eu não sabia orar muito direito, e era aquele negócio das questões, né, do louvor e, tipo, uma conversa mesmo com Deus. Eu dobrava o meu joelho, tinha dia que eu só chorava, tinha dia que o louvor que eu mais cantei na minha época foi aquele Nascer de Novo da Raiz e Ravel, sabe? Eu lembro da Raíssa Ravel, assisti, mas eu não lembro qual Minha vida foi uma procura. lembro. Então Será eu falava pra ele assim, então queima Jesus, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Aí tinha aquela parte que eles falavam assim, na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então eu cantei muito esse louvor no meu quarto. E eu falava, queima Jesus, eu quero a minha alma pura. Eu não quero mais essa dor. Eu não quero mais. Não quero mais esse sofrimento. Para mim já deu. Aí era assim, conforme você vai buscando, o Senhor vai fazendo, mas tem os altos e os baixos. Num desses momentos baixos, me deu uma doideira, que eu fiz as minhas malas. Peguei R$ 600 que eu tinha e falei, vou para a rodoviária do Tietê e vou sumir com meus filhos, vou dar pé na linha. E fui. No caminho que eu fui, lá no fundo, vai para casa de fulano de tal, que era ali na Brasleme, era um casal. E eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu vou pra rodoviária, vou cair, vou sumir, ninguém vai mais me ver. Porque é o desespero, é a dor que você quer se livrar dela e você acha que se você fugir, você vai se livrar. Mudar de lugar. Aí eu falei, dia de semana, você acha que eles vão estar lá? E eles estavam. Aí foi, né? Aí eles estavam lá. E aí eu fui pra lá, chorei muito. Aí eu me acalmei, dormi lá. No outro dia eu fui embora, coloquei minha cabeça no lugar. Foi um casal naquele dia. Eu sou eternamente grata a esse casal. Naquele dia eu voltei, coloquei minha cabeça no lugar e eu falei, respira, continua, não desista. E fui buscando ao Senhor. Aos pouquinhos ele foi fazendo. A minha vida ao meu redor não mudava. O pai deles não voltou para casa. Eu não tinha muito o que fazer, não tinha finanças, mas dentro de mim algo estava acontecendo. Estava sendo curada. Deus estava me curando. Sabe quanto tempo durou? Quase 3 anos de Essa busca. Cura. 2 anos e pouco de oração. E Deus também foi aquela curando. perturbação saiu? Saiu, começou a sair. Aí eu comecei a ter guerras espirituais mais externas. Eu via demônios, eu sentia eles lá em casa furiosos. Às vezes eu ouvia os bafos deles, assim, aquele ranger. Eu sentia a opressão deles na minha, assim, de fora para dentro agora. Aquela perturbação deles quererem me matar já tinha saído. Aí o nível foi mudando, mas para bom. E aí foi saindo. E Deus começou a me curar de uma forma extraordinária. Eu não tenho como pagar Jesus. Aí começou a vir a vida. E disso que começou a vir a vida, eu ainda não falava mais em línguas. Eu fiquei 12 anos sem falar em línguas. Daquela primeira experiência. Até lá não falava. Então assim, e Deus foi me visitando de outras formas. Um dia, eu estava arrumando o Moisés para ir para a escola para me trabalhar, nesse período de busca. Eu ouvi de novo Deus audível me chamando. E nesse dia foi tão extraordinário que o Moisés pequenininho ouviu.
mamãe, tem alguém te chamando. Eu olhei para ele e falei assim, eu sabia que era Deus. Audível. Porque era a mesma voz lá da infância. Então ele ouviu também audível. Ele ouviu audível, nós dois ouvimos. Mamãe, tem alguém te chamando. Eu olhei pra ele e falei, você ouviu, filho? Aí ele falou, ouvi, mamãe. Tem alguém te chamando. Aí, pra mim não ficar doida, né? Eu olhei, mas eu sabia que era Deus. Eu olhei lá fora, não tinha ninguém. Olhei, vi se tinha alguém me chamando no portão, na rua. Era de manhãzinha, 6, 7 horas da manhã. E aí eu parei de passar o uniforme dele. E eu ouvindo chamar. Keila, meu nome. Keila. Aí eu fui pro meu quarto. Sentei lá e falei assim, Senhor, eu sei que é o Senhor me chamando. O que o Senhor quer falar comigo? Eu senti uma presença tão maravilhosa. A voz de Deus, áudio é de Deus. Porque eu já ouvi as 3 vozes. De Deus é uma. De Jesus é outra. Do Espírito Santo é outra. É diferente? É. Pra mim eu pensei que era igual. Não. Assim, no audível é diferente? A de Deus ela é mais como um trovão. Você estremece. Você estremece todo. Dá medo. Não é medo, é temor, eu acho. Medo não tem. Mas é um temor. Era aquela voz mais forte, mais estrondosa. É como a voz de trovão. A de Jesus, ela é mais mansa, porém autoridade. Vá. Doce. Sereno, mas de autoridade. A do Espírito Santo é mais como um amigo que você conversa todos os dias. Né? E nesse dia foi aí eu sabia e eu sentia aquela... E foi extraordinário aquele dia para mim. Porque quando eu cheguei no meu serviço, no meu trabalho, o pessoal ao meu redor olhava para mim e falava assim, o que você tem? Aí eu falava, por quê? Não sei. O seu rosto tá diferente hoje. Você tá com alguma coisa de diferente hoje. Aí eu ria. Por quê? Por que ela tá rindo? Tá com a vida destruída, lá desfeito, não tem nem o que comer direito, tá rindo. Mas era o que Deus estava fazendo aqui. E foi algo extraordinário esse dia e todo mundo ficou... Aí teve uma menina que insistiu tanto, eu olhei pra ela e falei, olha, não sei se você vai acreditar. Aí ela, não, eu acho que eu acredito. Aí eu falei, pois é, eu ouvi Deus audível hoje de manhã. Aí ela ficou meio assim, isso eu não falava em línguas ainda. Aí ela ficou me olhando e aquele dia foi extraordinário para mim. E me fortaleceu muito e eu fui vivendo, né? Fui buscando e Deus me curou. Até que chegou um dia que eu não sentia mais dor. Não sentia mais aquela tristeza. Deus arrancou ela com a mão assim, sabe? E foi algo tão extraordinário. A cura de Deus sobre a minha vida. Nesse período aí Deus começou a me dar comandos, a falar comigo de algumas formas que eu entendia que era Ele. Eu entendia que era o Espírito Santo falando comigo. Dentro de mim. Aí tá, nisso o Senhor preparou todo o meu divórcio e tal. Eu não tinha dinheiro pra nada, mas o dinheiro do divórcio Ele depositou na minha conta. Preparou o vestido, preparou a sandália nova, arrumei meu cabelo, Ele preparou tudo. Tudo de tudo. E depois que eu já estava curada, aí eu fui buscar. Continuei na minha busca, porque eu queria Deus. Não me importava o que ia me acontecer, aquilo que eu estava vivendo. Eu podia estar sem nada, mas eu tinha tudo que era o Senhor Jesus. E foi uma cura muito grande. E aí foi quando fui pro monte. Aí eu fui pro monte, senti a presença de Deus. Quando eu fui pro culto de oração, na sexta, o Senhor me renovou. Foi algo tão extraordinário. Aí eu comecei a falar em línguas de novo.
Só que aí Deus me deu já outras questões, que foi mais o profético. Cânticos espirituais ele me deu naquele dia, profecias. No primeiro dia, quando voltou. Quando voltou. Já veio profecia, já cântico. Cânticos espirituais, que até hoje eu canto. Os cânticos espirituais, que é diferente. Quando eu tô cantando cânticos espirituais, não é a mesma frequência. É diferente, muda. A tonalidade da voz, acho que altera um pouco. É. Ó, quando canta nessa frequência, o Moisés que está aqui diz que o povo escuta várias vozes, os anjos, né? E isso se remete a algumas, aí vai em períodos da minha vida, igual, quando eu tive um arrebatamento lá com Jesus aos 13 anos, eu tive uma outra experiência, que eu estava no altar cantando, e na época eu não cantava nada, era o patinho feio do louvor, né? E tipo assim, eu estava no altar cantando, na igreja onde eu cresci, e aí eu fui para essa dimensão, de eu cantando lá. Só que aí não era mais a igreja, flutuava os meus pés, era como se fosse nuvens no meu pé. E quando eu olhava para a igreja, não era a igreja, era anjos ao meu redor. E ali eu era imergida no espírito com cânticos. Isso eu tinha na mesma época que eu tive o arrebatamento. E foi o ambiente da adoração que eu fui. Só que aí os anjos cantavam em todos os tons ao mesmo tempo. E cantar, e tinha anjos que tocavam, e tinha anjos da adoração também. Nesse período que eu estava sendo renovada, eu também fui para ambientes da adoração. No espiritual. Sim. Mas nesse dia? Não. No decorrer. Sim, no período que eu estava sendo renovada. Então eu fui para esses ambientes, né? E aí foi que nesse dia aí Deus me deu profecias, o profético, de profetizar, e ele me deu os cânticos espirituais, que foi algo extraordinário. Gente, eu ia para trabalhar e eu só sabia cantar cânticos espirituais. Às vezes eu estava lá trabalhando e cantando cânticos espirituais. Às vezes nem sei, E aí o que aconteceu? Começou a acontecer outras coisas nesse período. Eu ia para a igreja, eu ouvia os sons, e eu comecei a ter letras. O Senhor começou a me dar a letra junto com as melodias. Então eu escutava as melodias e eu escrevia as letras. Uma vez eu estava no banheiro, fui tomar banho, e eu tive uma visão de um ambiente, todo mundo com a mão erguida, e assim, era uma canção, e era como se fosse um palco muito grande, e tinha uma multidão cantando, adorando ao Senhor. E naquele dia eu ouvi aquela melodia e as pessoas adorando ao Senhor, aquele louvor de adoração, eu anotei ele. E eu cantei ele aquele dia, lá no banheiro, cantando. Então, de vez em quando, tipo assim, eu ouço as melodias e o Senhor vai me dando as letras, e eu tenho que estar anotando. Então você tem música minha. E já tá gravado? Não. Ainda não? Nem cantei na igreja. Ninguém da igreja Quantas sabe. Quantas músicas você tem? Eu quero saber de quando vai lançar o CD. Se ainda lança CD, não sei eu não fazer sou o cantora. clipe. Gente, ó, assim, eu não sou cantora. Eu não tenho voz. É tipo assim, o Senhor me alinhou, eu sou um pouco afinada, né? Eu faço exercícios vocais, tudo tal, mas assim, eu sou um pouco afinada. Mas eu não sou cantora. Sou adoradora, é diferente. Mas o CD vai sair. Não. Tem que sair com as músicas, né? Tem música, tem mais de 10. Mas acho que sim. Então já dá um CD. Acho que já chegou. É, não. Tem bastante. Vamos lançar Zaite musical. E assim, são cânticos espirituais.
Porque uma da forma que eu me comunicava com o Eterno era através dos louvores. E eram louvores da harpa, eram louvores antigos. Tinha um louvor antigo que minha mãe cantava, que eu amava cantar ele, que era um assim: Jesus me segura na minha jornada, não deixa eu cair. A luta é pesada, eu já estou na estrada, confio em ti. Eu não tenho medo, sua mão eu percebo que está sobre mim. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Bonito. Eu não conhecia esse. Não? É que ele é muito antigo. Não é do meu tempo. É do tempo, como diz o pastor Zaite, é do tempo de Adão. Ele fala que é do tempo de Adão. Então, nisso, Deus foi me dando essas coisas, sabe? E veio essa parte do profético, veio. E nisso, o que começou a acontecer? O ambiente do meu quarto mudou. Mudou de uma forma extraordinária. Sabe o que acontecia? Enquanto as guerras ficavam da minha porta para fora, que de vez em quando eu ouvia os demônios até batendo na minha porta da minha casa, dentro da minha casa o ambiente era outro. E aí eu ia dormir, eu não conseguia dormir. O Espírito Santo sentava lá na minha cama, ele conversava comigo a noite inteira, era a melhor companhia que eu podia ter. O céu era tão baixinho, era extraordinário. E ele conversava comigo, falava das coisas que ele queria fazer. E quando ele falou pra mim assim, você vai casar de novo? Eu falei, o senhor é louco. Eu vou mesmo. Falou que você ia casar de novo? Falou. E você falou que não queria? Não, porque porque foi uma oração que eu fiz assim. Quando Deus já tinha me curado, eu dobrei o meu joelho, eu falei assim, tá, vamos lá, Jesus. Eu quero, porque eu ouvia muita ministração sobre restauração de casamento, e eu tinha ouvido umas 3, 4 pastores falando assim, prefiro o assassinato menos o divórcio. É pesado isso. Para quem está vivendo é muito pesado. Foi um dos motivos que eu quis me matar. Então não faça isso. Porque Deus não é esse Deus. Não é esse Deus. E aí, né, como Deus já tinha me curado, eu dobrei, eu falei assim, Jesus, fala aí para mim. Falei bem desse jeito para ele. Se o senhor me prometer, mas o senhor tem que me prometer que meu casamento vai restaurado, que ele vai voltar da maneira do Senhor, como tem que ser um servo de Deus autêntico, assim, assim, assim. Não me importa quanto tempo eu tenho que esperar. Se eu tiver que esperar 5, 10, 15, 20 anos, eu espero, mas é o Senhor que vai me prometer. E eu sei que o Senhor vai cumprir. Tá falando da restauração do seu casamento. Sim. Aí veio o Senhor e falou assim para mim naquele dia. Tava tendo experiências profundas com o Eterno. Aí, é para quem acredita, é para só quem vive que sabe. Naquele dia foi extraordinário, aquele jugo Deus tirou total dos meus ombros. Ele disse assim, filha, desse jeito, eu tenho o poder de restaurar qualquer casamento. Eu tenho esse poder. Porém, eu dei o livre-arbítrio para o homem. E ele não quer. As orações, minha filha, elas têm um certo efeito. As orações é como um dipirona na febre. A pessoa tem febre, toma um dipirona, vai lá e passa. As orações é assim. Ele pode até voltar por um curto período, mas depois ele vai fazer tudo de novo e pior. É como um dipirona. Se você não tratar com antibiótico, a febre volta e volta pior. E aí vai ser a mesma coisa com você. Nesse dia eu senti Deus me curando nessa área. E eu falei pro Senhor, então tá você bom. Tinha um certo culpa porque estava divorciado. Aquele julgo, né, que você disse que muita gente julgava, né? Julgo, as pessoas julgam. Divorciada. É aquilo ali, a carga fica muito por conta da mulher, a mulher sabe edificar a sua casa, eles pegam um versículo isolado. Fala, se separou, a culpa é sua. A culpa é sua, você que não soube administrar, você que não soube ser mulher, você que não soube... Gente, eu fui muito humilhada. Devastou a minha alma, mais do que já estava.